Nós vínhamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, uma carta cristológica, uma carta que apresenta Cristo em todos os seus aspectos, uma carta maravilhosa. E nós fizemos uma pausa no mês passado, no mês de maio, e estudamos os milagres do homem de Deus, o profeta Eliseu, Deus usando poderosamente o teu servo. E no mês passado nós vimos a graça presente, quando Eliseu, através de Deus, abençoou pessoas naquele momento, e como isso projetava para a graça futura, não é? Mostrando que tudo realmente apontava de fato para o Senhor Jesus, para Deus e a sua suprema graça. E quando nós voltamos a estudar a carta aos Colossenses, nós vemos isso. Nós vemos a graça presente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos salvando agora, Cristo em nós, e vemos também a graça futura, Cristo em nós, a esperança da gloriosa, a esperança gloriosa futura que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler nesta noite o Colossenses capítulo 1, os versículos 21 e 23. Na verdade, vou começar no versículo 19, mas antes da leitura, meus queridos, eu gostaria que a gente fizesse uma rápida recapitulação sobre o que nós temos aprendido até então, o que nós temos visto até então. Mas uma coisa é certa, até então nós temos admirado demais, através de Colossenses capítulo 1, a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto o que realmente Cristo é e o que Cristo fez realmente por nós. A supremacia do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Nós vimos a sua pré-existência. Ele não é um ser criado, ele é o Criador de todas as coisas. Tudo está nas suas mãos, as visíveis e as invisíveis. Ele é o sustentador de todas as coisas, até mesmo de cada um de nós, presente aqui nesta noite. Nós estudamos que ele é o cabeça da igreja, que ele é o fundamento da igreja, que ele é o princípio, o começo de tudo, que tudo vem dele, que tudo parte realmente dele. Ele é o primogênito dos mortos, ele ressuscitou dentre os mortos, e isso garante a nossa ressurreição futura, quando ele vier em glória. Então ele é supremo, supremo sobre todas as coisas. E vimos na última vez que estudamos Colossenses que ele fez a nossa reconciliação com Deus. E ao nos reconciliar com Deus, ele fez as pazes entre Deus e os homens. E é isso que nós vamos ler. Então nós vemos aqui, nesses versículos 21 a 23, o motivo da reconciliação. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, ele é de fato admirável. E sabe, meus irmãos, se a gente perder de vista esta admiração que, como filhos de Deus, crentes, salvos pela graça do Senhor Jesus, a gente perdemos esta admiração pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, a gente começa a vagar em uma zona perigosa, em uma zona cinzenta, em uma zona nebulosa. Nós não podemos perder a admiração pelo nosso Senhor Jesus. Porque se perdermos, a gente perde a maravilha de tudo o que Ele criou, da criação de Deus. Não é? Meus queridos, é assim, né? Se nós vamos a serviço e nos encontrarmos com alguém, a gente leva o cartão de visita. Se alguém também devolve um cartão de visita. Sabe, a criação é de Deus. O cartão de visita de Deus é: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Este é o cartão de visita. A gente perde a maravilha de tudo que Ele criou. Nós perdemos a maravilha de que Ele, Jesus, é Salvador, é o nosso Senhor. Nós perdemos a visão da sua glória. Nós perdemos até a visão da grandeza do cristianismo, daquilo que somos em Cristo, o milagre do cristianismo.
Enfim, nós perdemos a visão da magnitude, da grandeza da nossa fé e de que a nossa salvação é para a glória de Deus e que Deus faz tudo para a sua glória. Então, o livro de Colossenses nos leva a refletir realmente nisso. Ele nos reconciliou. Colossenses capítulo 1. Obrigado, querido. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 19, só para fazermos um link com os versículos 21 e 23. E nós já temos estudado, a palavra de Deus nos diz: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Observe essa frase, perceba, reconciliou. Por meio do Filho, o Pai reconciliou consigo todas as coisas por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas. Reconciliou com todas as coisas, fez a paz. Obrigado. Ele reconciliou todas as coisas, ele fez a paz com todas as coisas, e quando ele começa no versículo 21, ele diz, olha, ele reconciliou consigo todas as coisas, ele fez as pazes com todas as coisas. E no versículo 21 ele diz, e isso inclui vocês. E isso inclui vocês. Meus queridos, nós estamos nisso. Deus está nisso. Isto inclui vocês. Mas vejam agora o que éramos, qual era a nossa situação. Ele diz, isto inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. E agora vem o grande contraste. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico, como resultado, prestem atenção, como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Mas é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Deus abençoe para nós a leitura da sua palavra, e que este momento seja um momento de bênção realmente para a nossa vida, para a salvação de pessoas e para a edificação e o crescimento e a maturidade que nós podemos ganhar como crentes no Senhor Jesus Cristo. Isto inclui vocês. Ele diz, antes vocês estavam longe de Deus. Ele continua dizendo, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Sabe, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a grande verdade é que nós estávamos alienados de Deus, separados de Deus, sem esperança nenhuma. Nós estávamos em uma atitude mental hostil a Deus. Estávamos envolvidos, de fato, em ações que eram más, que eram contra Deus. A nossa atitude era uma atitude realmente perversa e, portanto, éramos inimigos de Deus. É isso que ele está declarando aqui. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, vamos estudar mais para frente, o apóstolo Paulo diz, vocês estavam mortos por causa do pecado.
E quando o apóstolo Paulo diz, vocês estavam mortos, o apóstolo Paulo fala isso também na sua carta aos Romanos. Sabe, meus queridos, isto implica em uma condição contínua. Nós estávamos mortos, numa condição contínua de alienação, numa condição contínua de separação. Éramos estranhos diante de Deus, adversários. Sabe, meus queridos, o sentido aqui é de uma ruptura com Deus por causa do nosso pecado. Houve uma dissociação do homem em relação a Deus por causa do pecado. Totalmente estranhos, longe de Deus, por causa do nosso pecado, do pecado que herdamos de Adão. Sabe, meus queridos, quando fomos concebidos, nós contraímos uma doença mortal. É o vírus do pecado. Contraímos essa doença. Nascemos pecadores. E sem Deus permanecemos nesta condição. Nascemos afastados, nascemos alienados. E temos escolhido esta condição com a nossa mente hostil, com uma mente que não se sujeita à vontade de Deus, aquilo que Deus realmente quer. Nessa quarta-feira passada, na mensagem do nosso irmão Azaf no online, nós vimos um pouquinho acerca da mente. Eu estava pensando nisso. A mente é a sede do nosso pensamento. A mente é a faculdade que nós temos de pensar, é a faculdade que nós temos de compreender, de raciocinar, de saber, de querer as coisas, de desejar, de sentir. E a mente é a sede do nosso pensamento. E a nossa mente estava voltada contra Deus, voltada para a carne. E a palavra de Deus diz que a carne é inimiga de Deus. E Colossenses diz, vocês eram maus. Esta era de fato a sua condição, inimigos de Deus. Envolvidos em ações malignas, em ações contrárias à vontade de Deus. Estavam se conduzindo dentro destas circunstâncias, envolvidos pelo mal e, portanto, inimigos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro realmente para nós. Sabe, irmãos, é terrível a gente pensar que homens e mulheres criados por Deus possam ter uma mente hostil contra Deus. Agora, ele continua, veja o versículo 22, e observe o contraste. Veja o contraste, tudo que éramos, ou tudo que somos, acerca de nós mesmos como homens e mulheres pecadores, ele diz agora, observe o versículo 22, agora, porém, ele os reconciliou, isto é, Deus. Agora, porém, Deus os reconciliou consigo mesmo por meio da morte do Filho, isto é, Jesus, no corpo físico, e como resultado, prestem atenção, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer condenação. Meus queridos, o que é isso? Que graça é essa? Que graça é essa? Que contraste forte é esse? Pense um pouquinho no que nós temos acabado de ler. Isso só pode se explicar na graça de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus a nosso favor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sabe? No entanto, agora ele está dizendo, Cristo, o Messias, ele diz aqui, reconciliou você com Deus. Como? No corpo da sua carne, através do seu sangue derramado, por meio da sua morte, e reconciliou para quê? Para apresentar você perante Deus, como santo, inculpável, irrepreensível, e para apresentar isso aonde? Na presença de Deus. Percebe, meus queridos, o grande contraste? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele nos lembra que quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Sabe, irmãos, falando para nós um pouquinho, parece que às vezes a gente se esquece dessas coisas.
Parece que às vezes a gente começa a levar a nossa vida de uma forma tão natural que a gente se esquece desta grande verdade, quando de fato esta grande verdade, sermos reconciliados e nos apresentar diante de Deus, deveria estimular a cada um de nós a amarmos mais o nosso Salvador, a amarmos mais o Evangelho do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, este Evangelho eterno, incentivando de fato a cada um de nós a uma obediência. E esta obediência só é possível porque o Santo Espírito de Deus habita em nós, e Ele quer que sejamos obedientes e nos conduzir de fato à santidade. O apóstolo Paulo diz: fomos reconciliados com Deus. Reconciliados, meus queridos, é um relacionamento diferente, é um relacionamento correto. Reconciliados é um relacionamento restaurado. Isso devia nos levar também a pensar em reconciliarmos uns com os outros, em perdoarmos uns aos outros, em ajudarmos uns aos outros. Mas Paulo diz: fomos reconciliados com Deus. Sabe o que isto significa, meus queridos? Que em Cristo, como crentes, nós fomos transformados de uma posição para outra posição. Nós éramos inimigos de Deus, servíamos ao inimigo de Deus, vivíamos debaixo desta esfera maligna, né? E agora nós somos levados para uma outra posição. Não somos mais filhos do inimigo, somos agora filhos de outro dono. Cristo é o nosso proprietário, Deus é o nosso proprietário, e o que quer que façamos deve refletir de fato a sua propriedade, que é legítima em nós, porque Ele deu o seu Filho por nós, para morrer por nós na cruz do Calvário. Sabe, esta transação de um lugar para outro, foi Deus quem fez. Nós não temos mérito nenhum nisso, somente cremos realmente pela fé. Agora nós mudamos, esta é uma troca que ocorreu na cruz, quando cremos no Senhor Jesus. Então o fardo dos nossos pecados é retirado, porque pela fé temos crido na obra de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Meus queridos, foi Deus quem fez isso, que foi Deus quem fez esta transação. Isto é uma maravilha do milagre, da graça de Deus, que nós alcançamos de fato pela fé. Nós somos de Deus, então nós não somos do inimigo, somos de Deus e também não somos mais de nós mesmos. Lembra que o apóstolo Paulo diz: vós sois santuários do Espírito Santo. Vimos também na quarta-feira aquela mensagem sobre Tito, né, que Cristo nos remiu para si mesmo, para fazer de nós um povo zeloso de boas obras. Cristo nos purificou, nos remiu para si mesmo. Quando estudamos a carta de Pedro, lembra que Pedro nos ensinou: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E sabe, meus queridos, quando nós olhamos para este cenário que estamos vendo agora, nós vemos que o desejo de Deus é que todos sejam reconciliados. Este é o desejo de Deus, que cada um de nós que esteja aqui ou esteja ouvindo no online seja de fato reconciliado. E sabe, meu querido, para isso você precisa fazer uma coisa. Se você não tem certeza, se você não é reconciliado, você precisa confessar em verdade que é um pecador. Confessar em verdade que Jesus Cristo morreu na cruz por você, que Cristo satisfez a justiça divina, que Cristo aplacou a ira divina, esta ira que cairá sobre aqueles que desobedecem o Evangelho. Isto significa perdição eterna, significa de fato o inferno. E agora é possível esta reconciliação. E tudo isto é possível por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. O sangue da cruz e uma nova vida realmente é possível. Meus amados, esta é a misteriosa glória da morte vicária.
É a misteriosa glória da morte expiatória, daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta em sacrifício a Deus, em aroma suave. Então ele diz, agora então vocês podem se apresentar diante dele. Como resultado daquilo que Cristo fez, vocês podem se apresentar diante dele. Santos, sem culpa, ele diz, e livres de qualquer acusação. Sabe, meus queridos, Paulo está chegando a uma conclusão do propósito da reconciliação. O propósito da reconciliação é para que nós possamos nos apresentar em um dia glorioso, no futuro, na presença de Deus, santos, sem culpa, livres de qualquer acusação. Esta é uma apresentação futura, quando a noiva, que é a igreja, vai ser apresentada perante Cristo, por Ele mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 27, o apóstolo Paulo diz, Cristo entregou a sua vida para apresentar a igreja, ele diz, a sua noiva, a si mesmo, como igreja gloriosa, ele diz, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Sabe, meus irmãos, esta é a nossa posição em Cristo, pense nisso. Esta é a nossa posição em Cristo. Esta é a nossa nova vida. É verdade que hoje nós nos apresentamos diante de Deus, mas esta apresentação faz alusão a uma apresentação futura. Sabe, meus irmãos, e naquele dia a nossa capacidade de permanecermos na presença de Deus não será nossa, mas será realmente de Deus. Pois a nossa posição naquele dia está firmemente fundamentada no sangue de Cristo, no poder do Evangelho, na sua obra consumada por nós. Uma das frases de Cristo na cruz é, está tudo consumado, tudo pago, tudo liquidado, a conta liquidada, pagamento integral, garantia que somos eternamente santos, sem culpa, irrepreensíveis, livres de qualquer acusação, livres de qualquer condenação. Sabe, quando eu fico pensando nestas coisas, irmãos, às vezes eu me questiono, dá para acreditar, mas acredite. Esta é a grande verdade do Evangelho, esta é de fato a palavra de Deus. Se você está em Cristo, não se preocupe com isso, a nossa atitude não deve ser de nenhuma preocupação, mas a nossa apresentação é para adorarmos o nosso Deus. É uma atitude de adoração. Eu vou pedir para que você olhe para a sua Bíblia, na carta de Judas, é o último livro antes do Apocalipse. Judas, os versículos 24 e 25, vamos ler ali juntos, Judas 24 e 25, esses dois versículos, e observe, irmãos, a harmonia que há entre os textos que nós estamos lendo. O apóstolo Judas diz, toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair, e observe, e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Percebe? Para nos levar, para nos apresentar, Deus faz com grande alegria, sem defeito, e fazer isso diante da sua presença gloriosa. O que ele faz no versículo 25? Ele adora. Toda a glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele diz, glória, majestade, poder e autoridade lhe pertence, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Percebe, meus queridos?
Se você vai um pouquinho mais à frente, em Apocalipse capítulo 19, e no versículo 7, nós lemos: alegremo-nos, exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, isto é, Cristo com a sua noiva, a igreja, e ela já se preparou. A igreja, em Cristo, estamos preparados para sermos apresentados diante de Deus naquele grande dia. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Meus queridos, nós estaremos para sempre diante da face do Senhor. Para sempre. Estaremos para sempre, sabe, no tempo, por toda a eternidade, ou pela eternidade. Portanto, meus queridos, que cada vez mais tenhamos a consciência que esta posição que temos, é uma coisa realmente sobrenatural. É uma relação que vem de Deus. E, meus irmãos, que esta verdade possa permanecer em nossas mentes até aquele grande dia. E ela vai permanecer em nossas mentes pela ação do Espírito Santo em nós. E nós temos que considerar isso e jamais percamos isso de vista. Que um dia seremos apresentados para sempre, santos, sem defeito, sem mácula, sem culpa, diante de Deus. No versículo 22, de novo, para vos apresentar santos. Sabe, no momento que temos crido no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, a palavra de Deus nos afirma que somos posicionalmente feitos santos. Mas esta condição de posicionalmente santos deve nos levar a uma santidade diária, a uma santidade prática, que mostraremos que de fato fomos santificados pela obra do Senhor Jesus Cristo. Então, santos tem a ver com o relacionamento atual que nós temos com Deus. Isto é, como resultado da obra de Cristo, como resultado da nossa fé. Somos unidos a Deus, reconciliados com Deus, e Deus nos vê santos. Ele diz também, sem culpa. Sem culpa. Sabe, queridos, quando fico pensando nestas coisas, meditando nestas coisas, é uma descrição quase que perfeita do Cordeiro de Deus, né? Nós lemos lá no apóstolo Pedro, não por prata nem por ouro que fostes justificados, os salvos, já me fugiu um pouco o versículo, né? Mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Não é? Isso nos leva a pensar no Senhor Jesus Cristo. E sabe, mesmo que como crentes, às vezes a gente não consiga compreender plenamente, mas somos ainda assim descritos como sem culpa. Isso é, livres de qualquer acusação, ele diz aqui no versículo 2. Essa palavra significa irrepreensível. O sentido mais amplificado dela é inacusável, sem mácula. Naquele dia ninguém pode nos acusar, porque é Deus quem nos justificou. O que diz o apóstolo Paulo em Romanos? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Naquele dia glorioso, ninguém, nenhum ser, nenhum inimigo, nem mesmo Satanás poderá nos acusar de qualquer coisa. E sabe, isto é possível a qualquer pessoa que agora se renda ao Senhor Jesus Cristo, como seu Senhor e como seu Salvador pessoal, mediante a graça de Deus. Meus irmãos, o fim único da obra de Cristo por nós, o fim único talvez seja expressão forte, mas o fim é apresentar-nos santos, sem culpa e irrepreensíveis. Que maravilha é essa, né? Que coisa é essa? Sabe, nós temos que pensar um pouquinho nestas coisas. Eu gostaria de fazer um parênteses, irmãos, para pensar de uma coisa que me levou também a pensar. Sabe, irmãos, nós precisamos a cada dia mais aprendermos a ler mais e melhor a palavra de Deus, de uma forma mais grande, o melhor possível. Eu disse no começo, quando nós começamos a estudar a Colossenses, que em 15 minutos você lia a carta toda, e lê realmente. Mas eu gostaria de sugerir agora que, ao ler esta carta, demore-se. Pense nas frases, pense nas palavras, nessas coisas específicas.
Faça isso em oração. Estude a palavra de Deus, leia sem pressa. Leia num ritmo que o leve à compreensão, à meditação, ao prazer, à alegria de pensar para vos apresentar a Deus santo, sem culpa, irrepreensíveis. Faça isso, medite realmente desta forma. Leia devagar o suficiente para que você possa fazer perguntas a Deus, para que você possa, de fato, ouvir a Deus. Dê ao seu cérebro um lapso de tempo para que você possa fazer conexões, ligações por todo o contexto do tema que estamos estudando, das Escrituras Sagradas, que é aqui a reconciliação. Dê tempo, isso é ler bem, isso é ler a palavra de Deus de uma forma grande. Medite, junte as peças, pense, coloque tudo realmente em ordem. Olhe para a história da nossa redenção, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Vai analisando realmente tudo. Por quê? Porque isso inclui você. É o que o apóstolo Paulo diz aqui aos Colossenses, isso inclui você, nós estamos nisso, para que nós possamos nos apresentar perante Deus. E como eu já disse, nesta expressão, Paulo ele faz conclusão descrevendo o propósito da reconciliação. O propósito da reconciliação, como já vimos em Judas, realmente é adoração. Agora, a capacidade é de Deus, que em Cristo e somente dele, Deus nos capacita a sermos capazes de permanecermos na presença dele. Mas tem um mas. E nós vamos para o final da nossa mensagem, o versículo 23. Ele diz, é preciso, porém, observe, que continuem a crer nesta verdade e nela permaneçam firmes, não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Sabe que o apóstolo Paulo está nos ensinando, a palavra, Deus está nos ensinando, que Deus fará isso, isto é, nos apresentar, para com que nos apresentemos diante dele, desde que você continue em Cristo. Desde que você continue com Cristo. Desde que você permaneça com a sua fé em Cristo. Permaneça com uma fé bem estabelecida, bem fundamentada, firme, não se mudando ou se afastando desta bendita esperança, da esperança que é inspirada realmente nas boas novas, ele diz aqui, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foram pregadas, ele está escrevendo aos Colossenses, isto serve para nós, que foram pregadas e vocês ouviram. Esta mensagem tem sido pregada e nós temos, de fato, ouvido, e todas as pessoas debaixo do céu. Isto é, o Evangelho de Cristo, e Paulo diz, do qual eu me tornei ministro, preparado para pregar este Evangelho. Então, queridos, eles dizem, é preciso que continuem a crer nesta verdade e nela permaneçam firmes. Sabe, meus irmãos, crer nesta verdade, permanecer firme na verdade do Evangelho, é uma ação contínua, como sendo a prática do cristão, é o seu estilo de vida. Você deve continuar na fé em verdade. Agora, o que é isso? O que é continuar na fé em verdade? É bom que a gente esclareça um pouquinho o que estava acontecendo naqueles dias com os crentes em Colossenses. Continuar na verdade, nesta fé, é que eles estavam ouvindo heresias, eles estavam ouvindo mentiras, as mesmas que nós ouvimos hoje, e ainda piores do que aquelas nós temos nos nossos dias. Continuar firme na verdade, no Evangelho, não podemos colocar outros seres como mediadores entre Deus e os homens. O que nós ouvimos hoje no nosso catecismo, no nosso catecismo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem.
E sabe, irmãos, se nós continuamos firmes nesta salvação, permanecemos realmente na sã doutrina, não vamos dar ouvido a tradições humanas. Sabe, naqueles dias, sabe, meus irmãos, havia ensinos de que este evangelho precisava ser complementado, de que havia necessidade de outros intercessores. Colocavam outros seres, seres angelicais, seres humanos, como mediadores da salvação. E o apóstolo Paulo fala, olha, para nos apresentarmos futuramente a verdadeira salvação é indicada no fato de permanecermos na fé e continuar na fé do evangelho que ouvimos através da palavra de Deus. Permanecermos realmente nesta fé. Meus queridos, o tema de Colossenses aqui é reconciliação. Sermos reconciliados com Deus. Então, o que a Bíblia está fazendo, meus queridos, para nós nesta noite é testificando que aqueles que estão de fato reconciliados continuarão na fé, permanecerão no Evangelho, continuarão na fé deste Evangelho, permaneceremos firmes. Isso prova o caráter genuíno da fé. Não vamos complementar, não vamos procurar outros mediadores, vamos permanecer naquilo que temos ouvido, a sã doutrina, o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia testifica disso. Agora, meus irmãos, vamos lembrar que ninguém pode continuar na fé por sua própria força. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que realmente faz isso em nós. Nós estudamos há muito tempo aquele livro, a treliça, né? Cristo, a videira verdadeira, nós somos os ramos, e se permanecermos nele, produzimos frutos. Cristo é quem faz com que produzamos frutos. Agora você pode perguntar, mas então a gente, depois de salvo, não peca mais? Não é assim. Não é assim. Embora acidentalmente nós pecamos. Meus queridos, todos nós pecamos, nos desviamos, há um desvio, mas há um remédio. O remédio é arrependimento, confissão, pedido de perdão. E a palavra de Deus diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Ele é justo e fiel para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. E nós continuamos na fé. Não deixamos esta fé realmente de lado. Sabe, Colossenses trata aqui daqueles que se apostataram da fé, daqueles que se diziam crentes, mas que nunca foram crentes, que abandonaram definitivamente a fé em Cristo. E se abandonaram, então eles não podem permanecer na fé. E davam provas evidentes que nunca foram de Cristo, que não nasceram de novo e que tampouco creram neste Evangelho que o apóstolo Paulo está pregando. Ele diz no final do versículo 23, ele diz, olha, não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas. Se afastar daqui é não se mova, não se desloque, não fique de lado. Não permita que você seja levado a desistir da sua esperança, desta bendita esperança. E esta esperança está na volta de Cristo. E Ele nos levará e nos apresentará diante do trono da graça de Deus. Isto é a certeza de graça futura, de um bem realmente futuro. Então é bom que a gente, às vezes, faça uma pequena uma avaliação. Olhemos para nós mesmos, olhemos para o nosso coração. Porque se somos levados, se somos afastados, isso é um processo que às vezes pode estar acontecendo. E, meus queridos, neste momento, nesse instante agora, eu não estou dizendo acerca de perda de salvação, não estou falando acerca de cair da graça. Mas, sabe, às vezes a gente gradualmente pode ser empurrado, deixado, nos colocarmos um pouco de lado, e esta bendita esperança que hoje nos traz alegria, pode também se tornar algo nebuloso.
algo que não vem à nossa mente como deve vir constantemente, que não esteja tão presente em nós, que nós não lembremos como devemos realmente lembrar. Não damos, às vezes, a devida conta com relação a isso, a esperança que receberam quando ouviram as boas novas, o Evangelho. Meus amados, o Evangelho, as boas novas, é que traz a esperança. Porque o Evangelho, ele tem o poder de fazer com que uma pessoa morta espiritualmente, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, nasça de novo. Haja nele, de fato, um novo nascimento. Morto em seus pecados, ele se torne uma nova criatura, nasça de novo. E é o Evangelho que faz isso, então nós podemos ter essa esperança. Essa é uma esperança absoluta, porque o Evangelho é verdadeiro. Jesus realmente morreu, Jesus realmente ressuscitou, não ficou na morte, Jesus ascendeu aos céus, Jesus está na glória à destra de Deus, e Jesus está voltando para nos apresentar perante Deus, para nos levar, para aqueles que têm crido no Evangelho. O apóstolo Paulo diz: nós estávamos mortos sem esperança. O Evangelho dá a uma pessoa sem Cristo, portanto, sem esperança, é isso que ele fala. Agora, o Evangelho dá uma esperança segura, dá uma esperança absoluta daquilo que Deus fará, quando você se apresentar diante dele. Bendita esperança. E, meus queridos, isto tudo por meio do poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação está realmente nisso. A nossa esperança está no mérito de Cristo. Por isso é que ela é uma bendita esperança. Por isso que ela é absoluta. Essa esperança é absoluta e é bendita porque Cristo é o fundamento da nossa salvação. Porque Deus é o fundamento da nossa salvação. Foi Deus quem disse: todo aquele que crê em Cristo não perecerá, mas tem a vida eterna. Esta salvação é absoluta porque ela está dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível, porque Deus é imutável, então a nossa esperança também é imutável. Esta é uma esperança absoluta. Ele diz, terminando: estas boas novas foram anunciadas em todo o mundo, ou então o mundo de então. Meus queridos, a parte seguinte, quando Paulo fala acerca de si mesmo como ministro, está muito bem conectada com a próxima mensagem. Então não vamos considerar isso, mas vamos deixar aqui e pense naquilo que nós temos realmente considerado da palavra de Deus, não é? Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo. Você está nisso. Deus te reconciliou com Ele através da obra de Cristo. Como? Por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. E Deus fez a paz com você. Você está incluído nisso, que Ele fez a paz com todas as coisas. Ele diz: isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico, e como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Glória a Deus por isso, meus amados. Que Deus de fato seja glorificado no nosso meio. Que a sua palavra realmente infunda em nós esta confiança absoluta de salvação, de vida eterna. E de um dia, partindo daqui, o Cristo vindo buscar, nós estaremos eternamente na face, diante da face de Deus, e nos apresentaremos na sua presença como santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Em Cristo não há nenhuma condenação. Em Cristo nós estamos plenamente justificados, salvos pela fé nele, e nos apresentaremos diante dele
para a nossa bênção, para a nossa felicidade eterna e para lá glorificarmos eternamente o Deus da nossa salvação. Que assim seja. Amém. Podemos ficar em pé juntos? Nós vamos terminar esse culto oferecido ao Senhor, repetindo a canção que nós já cantamos, e eu queria te convidar a você cantar ela já orando ao Senhor. Orando essa canção enquanto você canta, ou até mesmo não sei cantar, ore ela, as palavras que nós estaremos cantando.